Oi, 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 gente. E aí, Deusinhos? Vocês ouviram lá, né? A pessoa já tem youtuber mirim aqui nessa casa também. E aí, Deusinhos? E aí, Pessoal, Deusinhos? ok, vamos conversar um pouquinho todo lado de fora da minha casa, né? Como vocês estão vendo. Que graças a Deus, pessoal. Mãe, não esquece que um tá dentro. Um só fica lá dentro, né, Benjamin? É. Tô aqui na varanda aqui com as crianças, vendo esses meninos brincar um pouquinho. E apreciando, né, pessoal? E graças a Deus... Cuidado com o cachorrinho, amor. Põe ele no chão. Graças a Deus tem um solzinho hoje, né? Um solzinho daqueles, pessoal. É aquele sol de secar... De secar tapete. De tão forte né, que tá. Secar tapete. É, sol de secar tapete. Tá aqui, ó, brincando, vendo os meninos brincar, pessoal, e refletindo um pouco, sabe? Sobre a vida, meditando um pouco. Porque, tipo assim, a gente tem tanta carga, né, pessoal? São tantas memórias, tantas crenças, tantos paradigmas, preconceitos, que chega uma hora que a gente... Cara, você vai lá, faz e limpa um bocado de coisa, ressignifica e faz aquela transformação. Quando você acha, opa, agora sim, agora vai, tô aliviada. Aí você descobre mais coisa. Aí você tem que começar o processo todo novamente, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, é assim mesmo. Hoje eu estava, né, vendo Tava assistindo um vídeo, né, de uma deusinha, né, uma mestra, onde ela faz várias leituras, sabe? Leituras, né, para você escolher a opção. Aí antes dela falar, eu já tava com o número 1 na cabeça, sabe? Então eu falei, então eu vou na primeira opção, né? Porque esse número acordou comigo hoje, então vai ser ele. Gente, por mais que seja assim algo na energia geral, uma leitura geral, né, para abranger todo o coletivo que está assistindo da leitura, a gente, quando é pra gente, ela fala direto com a gente. Teve uma hora que eu pensei assim, gente, que coisa! Parece até que ela assistiu a minha infância. Ai, gente, foi falando coisas e falou tão profundamente comigo sobre questões que eu já tenho identificado desde o início da semana passada, sabe? Eu tenho identificado situações e questões que eu realmente, crenças, sabe? Que eu realmente tenho que ressignificar, que eu tenho que curar, questões de criança ferida, sabe? De, né, curar a criança interior. Então, assim... E essas coisas já têm me acontecido desde o início da semana passada, que chegou até mim mesmo, assim, sabe? Meditação, sabe? Os guias, eles trouxeram essa mensagem, sabe? Que necessita-se de uma cura profunda, sabe? Na criança interior, com relação à escassez. Eu já contei para vocês em outros vídeos, né? Que... eu nasci numa família extremamente pobre, sabe? Onde a gente não tinha condições de... Nessa época, assim, do ano, no início de ano, que ia começar o ano letivo, era uma peleja. Eu lembro como se fosse hoje, sabe? Nos dias de hoje. O sofrimento que era para a gente conseguir iniciar o ano letivo, que a gente não tinha caderno. O material nosso era daqueles mais baratinho, mais fulinho que tinha, sabe? Eu lembro que o papai comprava um lápis de escrever e dividia ele no meio, para mim e para minha irmã. Entende? Era sempre assim, ele comprava um lápis, dividia esse lápis em 2, para mim e para minha irmã. Comprava uma borracha, dividia ela em 2, para mim e para minha irmã. A gente não tinha mochila, né? A gente carregava nas famosas sacolinhas. Gente, quando a gente conseguiu uma sacola novinha, chegada do mercado limpinha, dava até briga, vocês não têm noção.
Entende? Só para vocês entenderem a situação, sabe? Caderno era assim. Dava no final do ano letivo, Então bora a gente ia lá e recolhia aquele caderno que a gente estudou durante todo aquele ano. E se ficasse em questão, né? Se tivesse assim folhas limpas que ainda não foram usadas, que sobrou, resto do material do ano anterior, a gente não podia de forma alguma rasgar aquele, senão não podia não, porque a gente ia reutilizar, sempre, sabe? Aquelas folhas que sobraram do ano anterior, a gente ia usar este ano, não podia jogar fora. Deixa eu só resolver um conflito dos meus filhos aqui. Então, pessoal, eu cresci em muita escassez mesmo, sabe? E não era só a escassez material, né? A escassez de recursos, não. Era até uma certa escassez mental, sabe? As pessoas... Era uma mente limitada que que meus pais tinham. E a gente viveu naquilo lá com muita escassez. Olha, não desperdiça nada, não faz isso, não faz aquilo, sabe? Falando francamente, tinha várias e várias vezes que a gente, quando nós almoçávamos, sabe? Ocorreu vezes da gente almoçar e não jantar. Outras vezes a gente jantava, mas não tinha o almoço. Entende? Já passei muito por isso. Falta de café da manhã era falta. Sabe? E sempre ouvindo aquelas programações, sabe? Aquelas programações que diziam o seguinte: olha, quem nasceu pobre vai morrer pobre. Entende? Já chegou uma vez de eu ouvir uma pessoa dizer que quem era pobre, as pessoas que eram pobres estavam sendo castigadas por Deus. Vocês acreditam, gente, numa coisa dessa? Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvi, sabe? Que era um castigo de Deus, porque em outra vida... E engraçado que não acreditava em reencarnação e de vez em quando tinha essas crenças de que em outra vida foi uma pessoa muito ruim, que blá, 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 blá. Aquelas historinhas de sempre, tá? E era tipo assim, você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Então, assim, a gente já cresceu com assim, a gente cresce, a gente vive numa sociedade que aquela crença de não merecimento, sabe? Vai crescendo, aquela crença de escassez, vai enraizando no inconsciente da gente. E essas crenças que acaba criando o futuro da gente, né? Porque se você tem uma crença de não merecimento, você não consegue, por exemplo, você não consegue se manter mesmo que você tenha um emprego, você não consegue se manter nele por muito tempo, porque talvez você julgue que o salário é muito alto, sabe? Não consciente, sabe? Tá, gente? Inconsciente. De qualquer forma que chega para você crescer, você não acaba boicotando, né? Como diz, você acaba pisando no freio para não poder crescer, sabe? São as crenças de escassez, de não merecimento que vem com a gente. E nessa leitura dessa deusinha, vem muito falando a respeito disso, sabe? Como se ela estivesse lendo praticamente a minha vida. Uma vez eu falei aqui sobre cura da criança interior, né? No vídeo passado. E vou voltar nesse assunto porque se faz muito necessário, pessoal. Para o adulto ser um adulto realizado, ele precisa ter a criança interior curada, sabe? E às vezes tem de primeiro fazer a vontade dessa criança, realizar os sonhos dessa criança, para que os sonhos do adulto possam ser realizados também, tá? Entende muito isso. E durante a leitura ela falou o seguinte: é hora de você ouvir o que a sua criança gosta. O que a sua criança gosta de fazer? Qual é as coisas que a sua criança mais gosta de fazer? Qual é o sonho dela? Gente, foi como se eu tivesse me transportado no passado, sabe? Naquela época de infância. Como se eu estivesse revivendo a minha infância novamente. Enquanto ela falava, era como se eu estivesse revivendo a minha infância, sabe? Onde
eu me lembrei de que eu era uma criança muito sonhadora, sabe? Pequenininha lá, vivendo aquela escassez, aquele sofrimento. Eu me imaginava com uma vida melhor, eu me imaginava tendo condições de comprar material escolar, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, entende? Então, assim, eu me imaginava comprando material escolar, eu imaginava realidades alternativas, sabe? Então, assim, e eu fui meditar nesse assunto, fui refletir um pouco mais nesse assunto, sabe? Eu gostava de inventar mundos imaginários para mim, sabe? Na minha cabeça eu criava mundos imaginários onde eu conseguia ver fadas, eu conseguia ver anjos, unicórnio, arco-íris com pote de ouro no final do arco-íris, sabe? Gente, sério, teve um dia na semana passada que eu voltei a imaginar, nessas lembranças de infância, eu tenho certeza que eu vi o Pegasus. Falando francamente, pessoal, eu tenho certeza que eu vi o Pegasus. Eu tenho certeza disso. Então, assim, foi coisas muito... Sabe? O universo, é como eu sempre digo, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Ou quando o mestre está pronto, o aluno aparece também, vice-versa. São as duas, né? Então, assim... Quando a gente está pronto para fazer algo, quando a gente está pronto para dar o próximo passo, né, o universo ele vai mandando para a gente esses insights. Olha, agora é hora de você fazer isso. Por isso que eu sempre digo às pessoas, olha, não fique estagnado, sabe? Naquela procrastinação de não fazer nada. Mas estejam atentos a ver o que o universo está trazendo para você, que o universo vai estar sempre trazendo para a gente questões para a gente trabalhar. Entende? Olha, você está pronto para resolver isso. Vamos resolver isto? E vai te trazer memórias, vai te trazer situações para você realmente trabalhar e resolver essa energia, né? Então, assim, foi muito interessante que eu até postei vídeos anteriores falando desta semana em si, como que ela tem sido tão importante para mim, tá? Nesses aspectos de cura interiores, de resolver problemas. Então, tem sido uma semana incrível neste aspecto e todas as coisas que eu tenho visto, todos os vídeos que eu tenho visto, tem colaborado muito para isso, sabe? Então, assim, ela fez a pergunta seguinte: o que sua criança interior gosta de fazer? Qual é o sonho da sua criança interior? E o maior sonho da minha criança interior era de ter uma condição favorável, sair da escassez, entende? Daquela pobreza, de ter que reaproveitar tudo, de não poder comprar um caderno, mesmo que seja simples, mas um caderno melhorzinho, que era sempre aqueles cadernos bem fuleirinhos, sabe? Bem ruinzinho mesmo. Então, assim, e até hoje eu gosto muito de comprar caderno, pessoal. Quando chega essa época do ano, eu sinto até uma certa inquietação dentro de mim, com vontade de comprar. Gente, são cadernos tão lindos, mas tão lindos, uns mais lindos que o outro. Entende? Teve até um dia que eu estava numa papelaria olhando os cadernos e eu falei para a moça assim: por que será que na nossa época não tinha cadernos tão bonitinhos assim, né? Aí ela falou assim: é mesmo, né? Hoje em dia tem uns cadernos tão bonitos, olha pra você ver. E foi me mostrando e nós lá conversando. Porque do nada deu um estalo na minha cabeça. Eu falei assim: mas se não tivesse também, naquela época, eu não teria condição de comprar. E aquilo me trouxe uma certa tristeza, sabe? Na hora que eu lembrei disso, me trouxe uma certa tristeza. Só que ela olhou para mim e falou assim: pois é, menina, eu falo a mesma coisa. Porque, né, meus pais também não teriam condições de me dar naquela época. E a gente começou a rir e conversar. E ela foi me mostrando os cadernos, que lindo e tal. E eu saí de lá, mas saí numa alegria vendo esses cadernos tão lindos. Não comprei nenhum, tá, gente? Nenhum. Mas eu saí numa alegria vendo esses cadernos tão bonitinhos, lápis,
caneta. Gente, é lindo de viver, sabe? Quem tem a criança que gosta dessas coisas vai entender o que eu estou falando, sabe? E outra coisa, né? Como eu já falei com vocês, a minha criança gosta muito de se arrumar, né? Fazer unha, né? Então, graças a Deus, já é um passo adiante, né? Que a gente tá dando. Aí eu tava pensando, sabe? Hoje, refletindo sobre isso, eu pensei, ok, então agora eu preciso trabalhar essa crença de escassez, de não merecimento, sabe? Que já vem muito forte isso para mim há vários dias, muito forte, trabalhar essa crença de escassez, de não merecimento, sabe? Então, entende? Eu vou estar trabalhando, gente, pernilongo, misericórdia. Cheio de sangue, que horror. Então eu vou estar trabalhando, né, pessoal, para poder trabalhar com essa energia de, né, já está na hora de eu trabalhar, não passou da hora, tá? Que eu ia falar, já passou da hora, não passou. A hora é agora, o momento é agora, então eu vou pegar firme com isso, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, né, para mim poder transcender isso aí, né? Sair desse ciclo e ir além, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês é estejam atentos aos sinais que o universo dá para você. Você que está na jornada do autoconhecimento, espiritualidade, sabe? Às vezes você fala, nossa, o que eu faço agora? Você entra num dilema de cobrança, querendo fazer uma coisa que talvez não é a hora certa para aquilo. Né, esteja aberto e receptivo aos insights que o universo vai trazer para você, entende? Que o universo, a espiritualidade, ela vai trazer para você trabalhar uma situação quando você já tiver condição de trabalhar aquilo. Aquela situação, sabe? Que às vezes a gente quer trabalhar algo, mas a gente não está pronto para trabalhar este algo. Eu digo porque se essa energia que eu estou sentindo desde o início da semana anterior tivesse acontecido há um mês atrás, por exemplo, eu não teria, eu não conseguia lidar com ela, entende? E com certeza ela não ia aparecer para mim, porque eu não estava pronta. Mas às vezes a gente tenta forçar as coisas, sabe? Tenta forçar. Não tenta forçar nada. Só esteja receptivo, esteja com os ouvidos atentos, né? A sua intuição tem que estar atenta para estar ouvindo e sentindo que está na hora de você trabalhar, né? Porque quando a gente trabalha com algo na hora certa, o resultado é bem melhor, né? O resultado é satisfatório. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu vou continuar aqui, ó, olhando a minha galerinha que eu vão ali. Eles gostam daquele barranco, pessoal, ó. Acho que faz eles lembrar de lá da roça. Tem o uniforme do meu marido no varal, tem toalha no varal, mas tá tudo certo. Gratidão por ter um solzinho, né? Para estar secando essa roupa e secando um pouco as coisas que nós tivemos umas 3 semanas direto de chuva, então gratidão pelo sol. Então é isso aí, meu povo, né? Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Tem até um sapato no varal aqui, ó. É isso aí, gratidão. E bora crescer junto, meu povo. Namastê.